Oi, gente, boa noite. Estamos live agora. Me atrasei um pouquinho porque eu tive uns problemas técnicos aqui, mas já estamos aqui. Hoje eu tenho uma convidada super especial, que é uma amiga minha muito querida, que a galeria me trouxe, através de outros galerias também muito queridos, galeristas. E a gente vai falar um pouco sobre colecionismo, propósito e novos caminhos para a arte nesse momento que a gente está passando. O que eu queria dividir? Vou ter que falar rapidinho com vocês, porque já são 9h04. Eu vou falar um monte de coisa sobre outras lives, como eu tenho feito nas lives semanais. Tô fazendo na terça-feira, porque tô percebendo que muita gente está tendo problema para fazer no fim de semana. Então eu acho que hoje vai ser mais tranquilo, espero que a conexão não caia. Sobre esse momento que a gente está vivendo, eu coloquei minha caixinha de perguntas e recebi, assim, das mais diversas. Pessoas preocupadas com como vão ficar os artistas agora, pessoas preocupadas com qual é o novo rumo da arte no sentido de novidades que vão aparecer. Eu vi, que eu achei super interessante para falar, eu vou falar rapidinho porque realmente eu não quero passar de 1 hora. Eu vi um astronauta que é artista, olha que interessante, e ele fez a primeira arte no espaço, e tá rolando agora. Ele colocou essa arte, que é uma poesia, o nome dele é Eduardo Kac, é um carioca, que se mudou para os Estados Unidos e foi para a NASA. Então eu achei isso super inovador. Eu acho que a gente podia começar essa live falando justamente sobre inovação, renovação, como se adaptar a esses tempos. Eu quero agradecer, gente, eu recebi tanto material de colaboradores, eu quero agradecer todos vocês. Eu li algumas coisas, não tive tempo de ler tudo. Nesse momento eu tô vendo assim que tem muita gente seguindo a galeria e muita gente querendo colaborar e participar. Super obrigada. Sean, vou te chamar. Cadê você? Acho que não tá aqui. Acho que agora vai. Tá dizendo que ela não tá conseguindo. Sean, você não tá conseguindo conexão? Acho que agora tá indo. Oi. Oi! Deu certo, aí. Deu certo. Desculpa o atraso, Sean. Tive uns probleminhas aqui, mas deu certo. Em primeiro lugar, Sem nenhum problema. Ai, vamos lá, cheers, né? cheers à distância. Logo, logo a gente vai estar ao vivo brindando. Ó, já tem muita gente falando com a gente, o Alan, o Ian. Eu queria te apresentar. Deixa eu. Ai, peraí. Deixa eu chegar a câmera para trás. Queria apresentar um pouco você para quem não te conhece. A Chan já transitou em várias áreas. Ela vem do mercado financeiro, investimento. Ela já trabalhou com moda, startup. Ela tem vários projetos, eventos também. E a Chan, justamente por toda hora se ressignificar, se reinventar e usar, se apoiar na arte, até na sua parte profissional, eu achei que seria super interessante vocês conhecerem um pouco mais do lado de uma colecionadora, a Chan é colecionadora de arte, que por sorte minha também é minha amiga, e ela é o tipo de colecionadora que, assim, é uma delícia de estar perto, porque é aquela colecionadora que realmente ama arte e tem sempre os olhos brilhando para a novidade e que move esse mercado com paixão. Então, assim, de todos os colecionadores que a gente está acostumado a trabalhar, o perfil da Chan, sem dúvida, é o mais atraente para uma galeria como a minha, que tem poucos anos de atuação, e é uma companheira, uma parceira. Então, essa é mais ou menos a minha perspectiva da Chan, e eu queria que você se apresentasse para todo mundo. Tá bom. Oi, Bianca. Oi, todo mundo. Eu tô vendo um monte de gente querida aí entrando. Gente que eu não vejo faz tempo, inclusive, que eu morro de saudade. Então, assim, obrigada por vocês estarem aqui também comigo, com a Bianca, né? E, Bianca, obrigada pela oportunidade também, né?
eu não vou dizer que eu sou uma super colecionadora, que eu não sou, né? Mas eu comecei uma coleção de arte há algum tempo e assim, e a cada dia eu aprendo, na verdade, né? Com você, com os meninos da Galeria Verve, com um monte de gente. Então, assim, com as exposições, e nisso vocês vão me ajudando a refinar meu olhar também, né, para a arte. Eu fui, né, como você disse, eu passei por muitos lugares, né? Então, assim, eu passei por muitas áreas, inclusive, né? Então, eu comecei em mercado financeiro, depois eu fui para moda, depois eu fui para o varejo, depois eu fui para educação, fui para tecnologia, então, assim, e startup, né? E agora eu estou, inclusive, olhando outras coisas que depois eu vou falar. Mas, assim, a arte, ela sempre teve um papel muito importante. E exatamente para que eu exercitasse a minha criatividade, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre faço, toda vez que eu tô me sentindo como se eu não tivesse me movendo na vida, sabe? Como se eu não tivesse... como se eu tivesse, a minha cabeça não tivesse mais ventilando, eu sempre pego e vou para alguma exposição, ou começo a fuçar alguma coisa na internet mesmo, né? Descobrir alguma coisa sobre algum artista e tal. E assim, o que me chama a atenção, né, quando eu vou comprar alguma obra, quando eu vou escolher alguma coisa, realmente alguma linguagem, né, alguma coisa que eu goste, eu vejo muito o tema, né? Qual que é o nome da obra? Porque às vezes o nome da obra faz toda a diferença no olhar da obra, né? Uhum. E também, assim, como é aquele artista? Então, eu sempre procuro saber do artista. Como é que aquele artista pensa? Qual é o propósito dele? Né? Ou qual o propósito daquela obra que ele criou? Então, para mim, esse é sempre um olhar que eu tenho para a arte e eu tenho para tudo na minha vida também. Então, as pessoas que me cercam, né, meus amigos, né, meu trabalho, o que eu sempre estou buscando, né? Então, eu sempre faço essa leitura de tudo, e na arte não é diferente. Maravilhoso, Sean. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente abriu caixinha de perguntas, eu selecionei algumas aqui que eu achei mais pertinentes ao tema. Eu queria falar dois recadinhos. Vocês podem mandar as perguntas nesse box com interrogação, que depois eu abro e seleciono algumas aqui na hora. E assim, eu queria falar com os artistas. Eu recebi muitos portfólios, pessoas me pedindo para dar uma olhada no Insta. Eu fico super feliz com esse contato, essa procura de vocês. Assim como eu estou usando o Insta como ferramenta para promover a galeria, fazer ações e convidar pessoas importantes para conversarem comigo, eu também entendo vocês estarem tentando promover o trabalho de vocês, acho isso maravilhoso, mas eu queria deixar o e-mail, depois eu coloco aqui de novo, mas na bio da galeria tem o e-mail de contato que vocês podem enviar o portfólio, eu estou com tempo, eu vou olhar tudo com calma, eu sempre respondo todos os e-mails que eu recebo. Então, por isso também, como eu recebi muito portfólio no box, eu selecionei algumas perguntas. Então, eu vou fazer agora, vou falar um pouco de uma pergunta que eu recebi, que eu achei super pertinente, mas para abrir já o assunto para a próxima live, acho não na próxima, a outra live que vai ter, que é sobre arte digital. Nesses tempos, Sean, vê se você consegue interagir comigo nessa pergunta, não é muito o seu expertise, mas de repente você consegue adicionar alguma coisa. Nesses tempos que a gente está passando, como a gente está vendo a arte digital? Como que a gente vai poder colecionar uma obra completamente virtual? Então, essa pergunta me veio, eu achei super bacana, porque é uma das inovações que a gente está falando aqui. Eu queria falar um pouco sobre arte virtual, o que eu trabalho na galeria já há um tempo, desde 2018, é realidade virtual. Eu tenho o Nelson Porto, que é um fotógrafo que faz isso já há um tempo, tem uma empresa. A gente fez algumas exposições de realidade virtual que foram super interessantes. O que vocês tiverem de dúvida, eu vou ficar super feliz para responder. Eu acho que é um assunto que a gente pode voltar, porque está super em voga. E existe outro tipo de arte, que são vídeos, que são artes no computador, esculturas, monumentos que trazem uma experiência. E aí sim é um desafio para colecionar. Assim como a realidade virtual também mas ainda mais algo que você não consegue nem ter um objeto como óculos para ser imerso nessa realidade. Então, eu acho que é um caminho que está super se abrindo para a gente.
O que você acha, Chan? O que você pensa disso? Você acha que tem espaço em instituições, aquisições? Você, como colecionadora, você se interessa por esse tipo de arte? Olha, eu acho que eu tenho alguns pontos de vista, né, sobre isso. Que eu, assim, eu acho que a realidade virtual, aliás, eu não acho, né, eu tenho certeza, a realidade virtual, daqui a pouco ela passa a ser uma realidade para a gente, entendeu? Principalmente se a gente se mantiver nessa pandemia, nessa história, porque a realidade virtual, ela te permite ir para outros lugares, ela te permite ir além da sua imaginação, né? Então, assim, sem sair do lugar. Então, acho que isso, né? Eu não sei se a grande parte das pessoas que está aqui assistindo já teve a oportunidade de ter contato com realidade virtual. Mas, assim, né, no ano passado, eu estava justamente fazendo um projeto nesse sentido com o Instituto Ayrton Senna, e que você, assim, você podia se sentir dentro do carro do Ayrton Senna, sabe? Então, assim, eu imagino que, assim, você, né, para arte, isso vai se transformar no sentido de que você vai poder, de repente, estar dentro desse universo de arte, vai poder estar passeando por um museu, entendeu? Podendo ver a obra de artistas, assim, de uma forma muito interessante. Fora isso, também, ter o olhar do artista em relação à obra, né? Por exemplo, do Nelson, né? Que você coloca óculos e você começa a enxergar outras coisas além, né? Daquilo que você está vendo na sua frente. Então, eu acho que existe esse espaço, sim. Eu acho que a realidade virtual, ela, em breve, ela vai ser uma coisa assim. As pessoas vão ter óculos nas suas casas, inclusive. Tem gente que já tem, Sim, inclusive, se bastante. você, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem, né? A outra pergunta, né, que eu acho que assim, é sobre vídeos, né? Por exemplo, não é o tipo de arte que eu coleciono, não é a linguagem que eu gosto. Assim, eu já, né, tem gente que tem em casa, tal, não deixa lá ligado, por exemplo, o vídeo dia e noite, né? Liga quando tem um jantar, tem uma sala só para isso, etc. Assim, eu acho um pouco, na minha opinião, tá? Isso como eu vejo a arte, eu acho um pouco difícil de colecionar. Eu acho que é uma coisa muito mais, uma linguagem muito mais feita para museu, para exposição, sabe, para Bienal. Daí eu acho que entra em todo um contexto de linguagem. Acho que é Perfeito. responder. Perfeito. Muito bom. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você, como colecionadora e como pessoa que está sempre procurando propósitos e se inovando, como você vê o colecionismo depois dessa crise que a gente está passando? Você está repensando o seu consumo de arte? Como que está isso para você? Ou você está mais do que nunca pesquisando as novidades que estão acontecendo e de repente separando uma parte, um investimento para a arte? É um setor que a gente está tentando justamente mobilizar os colecionadores, porque é um setor que fica muito afetado numa crise. E quando a gente fala de arte, a gente não fala do galerista e do artista. Tem todo um backstage, tem os produtores, tem quem trabalha na galeria, montadores. É um setor que fica muito abalado e estagnado num momento desse. Então, assim, ao mesmo tempo que é um negócio, é um business, e a gente precisa movimentar e gerar fluxo e falar sobre dinheiro, sim, como fazer isso? E eu queria também a sua opinião sobre isso. Como fazer isso? Qual é o tom de se aproximar do colecionador e gerar esse fluxo financeiro sem soar mercenário ou oportunista? Como dar a importância que a arte tem, a relevância da arte nesse momento, acertando o tom para conseguir atingir o colecionador? Olha, não é uma pergunta fácil, né? Até porque, assim, eu acho que a gente, né, essa nossa geração, né, aliás, esse século ainda, né, a gente ainda não tinha vivido nenhuma crise que fosse realmente tão forte, né, que atingisse, assim, mundialmente, né, e a todos, né, não importa. Né, é um momento que todo mundo tem que repensar, né? Eu, particularmente. Eu vou falar, realmente eu congelei. Né? Eu não vou, neste momento, eu não vou comprar arte e também não vou. Posso até, né, comprar alguma coisa para ajudar, né, etc. Num movimento mais de, né, vamos ajudar também, né, quem está do nosso lado o ano inteiro, a vida inteira, né?
Mas assim, não é que vamos que nem antigamente que eu vou chegar e vou comprar arte assim, né? A cada feira, a cada coisa eu estou comprando alguma coisa, a cada exposição, né? Então acho que isso vai fazer parte para todo mundo, né? Agora, sabe um pensamento engraçado que eu tive outro dia, né? Eu falei assim, bom, que me servem todas as bolsas que eu tenho, né? Que me servem? Eu vou ficar olhando para elas? Não, pelo menos a arte. Eu olho para as minhas paredes, né? Eu olho para as esculturas e eu falo, puxa, que maravilha que eu, né? É um negócio que eu comprei, é uma obra que eu comprei que eu admiro, que eu aprecio e que eu tô aqui olhando para ela e, sabe, e aquilo me faz ser criativa de novo, me faz, sabe, repensar de novo em todos os conceitos. Então, assim, é engraçado que né, eu, nesse momento, eu repensei milhões de coisas. Inclusive, assim, né, puxa, de muitas coisas que eu não preciso, né? Outro dia eu li um meme engraçadíssimo que falava assim: minhas roupas acharam que eu morri, né? Porque realmente, assim, né? As minhas roupas acharam que eu morri, né? A gente tá aqui, hoje eu tô mais bonitinha, arrumadinha aqui, mas, né, a verdade é essa. As roupas, a maquiagem, né? Praticamente tudo achou que eu morri. Então, assim, aí eu olho, né? Lá, todas as minhas bolsas, todos os meus sapatos, tá tudo aqui, né? Não tô fazendo nada com eles. Agora, a arte, eu olho aqui para as minhas paredes e eu falo, puxa, olha que legal, que maravilha. Aí algumas eu interajo, sabe? Porque eu gosto muito de escultura também. Então, isso me dá prazer. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas também vão sabe, tendo isso. Então, o mercado de arte, ele vai sofrer sim, né? Eu acho que nesse momento até passar a crise, até estabilizar um pouco mais a economia. Mas também, né, eu falo, tem gente que, graças a Deus, tem tanto dinheiro que nunca vai deixar de comprar, entendeu? Uma peça que goste, ou, por exemplo, se os artistas, né? Aliás, se os artistas não, eu tenho certeza que os artistas eles devem estar produzindo coisas, né? Produzindo obras nesse período, né? De quarentena, porque assim é tanta reflexão, né? Eu falei, até eu gostaria de ser artista, porque assim era um jeito de expressar tudo que eu estou vivendo, né? Tudo que nós estamos vivendo, né? E assim, acho que aí para o artista deve ser tão rico isso, né? De você falar, puxa, eu tô aqui isolado, ou sabe assim, mais triste, houve a perda de alguém, sabe como é que, né, você lida, o que vai ser depois, o que, né? Então, assim, acho que para o artista deve estar assim, tantos movimentos dentro da cabeça dele. Então, eu acredito, inclusive, que esse período, né, que a gente está vivendo vai ter uma geração assim de obras de arte incríveis, entendeu? Que vão ser obras que realmente vão conectar com as pessoas que vão comprar, que vão ver, entendeu? Porque é uma coisa que está todo mundo vivendo. Então, eu realmente assim, né? Eu espero ver obras realmente espetaculares depois desse período que a gente passar, que vão estar sendo produzidas. Ótimo. Eu queria focar em dois pontos que você falou que eu achei super importantes. Um, você está revendo o seu consumismo, a sua relação com o consumismo. Você está colocando em perspectiva, a gente não precisa de tanta roupa, de tanto sapato, de tanta maquiagem. Eu também estou pensando assim, claro, como consumidora, como pessoa que consome não só arte. E quando eu falo consumir arte, a gente está discutindo muito isso também. O que é consumir arte? Não é comprar uma obra só. É assistir uma palestra, é se inteirar do que está acontecendo, é entrar no museu. Isso já é consumir arte, isso já é o consumo da arte. O consumo da arte não termina só na aquisição de uma obra. E a gente, como galerista, como pessoas do mercado, a gente tem uma obrigação de gerar esse conteúdo para que vocês possam consumir arte em todos os setores. Então, eu achei interessante você estar reavaliando o seu consumo. Por isso que eu acho que a gente tem uma brecha enorme, a gente que está gerando arte para vocês consumirem, justamente nesse período. Assim como você, eu imagino que muitas pessoas também estão analisando e reavaliando o consumo e vendo, no final, o que realmente importa para a gente nesse momento. E eu acho que a arte é uma das respostas. Com essa frase,
eu já entro num outro ponto que eu também achei muito legal que você falou sobre a criação e o processo artístico, que pode estar acontecendo agora, que está acontecendo. Já tem um museu virtual com 250 artistas sobre o Covid-19. Já são obras de arte sendo criadas com essa temática. Eu acho que o artista, que sempre teve essa função tão social de retratar o que a gente vive da forma deles, e essa linguagem que atinge a gente como consumidor de arte, essa interseção sobre o que ele pensa, como ele expõe e como isso nos atinge, eu acho que o momento é importantíssimo para que os artistas criem. Eu acho que todos nós passamos por um período de introspecção enorme assim que a gente começou a quarentena, esse susto, essa indefinição. Eu acho que a gente está num momento agora já de adaptação. Eu estou me vendo adaptada, eu já entendi. A ficha para mim cai mais rápido. Eu já entendi em que ponto a gente está e como eu posso melhorar meu dia a dia e como eu posso, então, usufruir desse momento para gerar conteúdo para vocês, para fazer alguma coisa que seja relevante e histórica. E eu acho que o artista tem essa função também histórica de deixar um registro desse momento. Eu acho que da gente daqui a 10 anos, olhando o que a gente passou num coletivo, porque é mundial, não é uma questão do Brasil, não é uma questão política, é uma questão mundial. O mundo inteiro foi afetado com essa situação. Eu acho que a gente daqui a 10 anos, visitando o museu ou revendo essas obras que foram criadas nessa época, a gente vai reviver tudo isso de outra forma, com outra análise. Então, eu acho esse momento, assim, interessantíssimo para a arte. Para muitos setores, mas a gente está falando da arte agora. Então, é isso que eu queria falar sobre o que você colocou. Eu tenho uma pergunta que me mandaram que eu achei super interessante. Sebastião me mandou, Sebastião do Aragão. Se você já deixou de adquirir alguma obra de algum artista? Você já deixou de colecionar por causa de algum momento que ele passou e você analisou? O comportamento do artista afeta a forma que você coleciona? Ou você separa completamente uma obra e de onde ela vem? Olha, Bianca, né, isso é uma pergunta polêmica, né? Mas assim, vou ser bem honesta, para mim afeta sim. Eu normalmente eu sigo, inclusive, os artistas, né? Se eles têm Instagram e tal, eu sigo eles, né? A partir do momento que eu compro uma obra, é porque eu me conectei àquele artista, é porque eu me conectei àquela obra, né? Então, assim, de alguma forma a gente criou uma conexão. Então, eu passo a seguir esse artista, eu passo a ver o movimento dele, eu passo a entender como ele pensa, né? Eu tenho esse interesse realmente. E eu já deixei, sim, de colecionar, de comprar obra de um artista, ou não tenho a menor vontade de comprar novamente. Mas, assim, foi por causa de um posicionamento que não tinha a ver com o que a pessoa colocava como propósito, sabe? Assim, não casava o comportamento com a fala, né? Então, assim, não era coerente. E daí, para mim, foi um pouco de decepção, sabe? De você olhar e falar assim, puxa, né? Achava que essa pessoa ela tinha uma cabeça tão bacana, né? O propósito dela, como ela criava as obras, como ela pensava, né? E de repente eu achei bem frustrante, assim. E eu acho que, na verdade, a pessoa estava muito mais, sabe? Era nesse momento de movimento político, sabe? Então, assim, meio que indo na onda de outros, sabe? Então, assim, aí para mim foi um pouco decepcionante e aí eu decidi que eu não vou mais, até quase me desfiz da obra que eu tinha. No final, Olha, não me desfiz por causa de. Porque a obra tinha uma história, sabe? Foi acontecendo uma história com essa obra, desde o momento que eu fui comprar, sabe? Ao momento dela vir para minha casa. Então, assim, então teve. É engraçado, num outro momento eu conto a história da obra, mas teve participação de muita gente. Então, assim, então ela tem ela ganhou um outro significado na minha vida, entendeu? Ela ganhou um significado de um momento engraçado, de um momento gostoso com os amigos, sabe? De N coisas. Então, assim, ela ficou por conta disso. Mas, assim, realmente, em relação ao artista, eu me decepcionei bastante no final.
Eu achei super legal o que você está falando, porque assim, tem muito, eu estou vendo aqui as pessoas que estão entrando, tem muito artista seguindo a gente. Eu recebo muita pergunta de artista, tem muita gente comentando. Eu acho, o Bruno acabou de fazer um comentário, vamos ver, que as obras são melhores do que os artistas. Não comprar baseado em quem ele é legítimo, mas dificilmente teríamos paredes de museu com alguma coisa se estivéssemos procurando balizas morais na arte. Sim, mas o que a Não Chan é está balizas falando... morais, entendeu? Mas é isso, não é balizas morais, entendeu? Não é, é o que eu falei. A pessoa, ela pode acreditar no que ela quiser, entendeu? Agora, assim, no momento que ela não é coerente com o que ela prega, Exatamente. e o que ela faz, isso serve para qualquer pessoa, né? Não é o artista em si. Esse é o tipo da pessoa que eu procuro não ter na minha vida, eu procuro não me relacionar. Então, por que que eu vou ter um artista que faz isso, entendeu? Por que que eu vou ter uma obra de um artista que faz isso? E assim, para mim, o fato de estar em museu, etc., aí você tem obras no museu com outro objetivo. Né? Eu tenho obras na minha casa com o objetivo de que eu goste da obra, de que ela faça sentido para mim, inclusive o artista, porque é o que eu falei, eu me conecto com o artista, assim, só para deixar um pouco claro, assim, né? Foi o Bruno que falou, né, Bruno? O Bruno Então, já está assim, do meu concordando ponto com de você. vista, tá? Assim, eu super respeito, mas assim, realmente para mim as coisas, eu sigo isso na minha vida. Precisam ser coerentes, tá? Não, achei perfeita a sua resposta, porque assim, você está colocando a perspectiva do colecionador. E hoje em dia, a gente sabe, todo mundo é muito público, o artista é muito público. Ele tem sua rede social, sua mídia social, ele se coloca no mundo e assim como no próprio trabalho dele, ele cria uma imagem dele que ele torna pública. E assim, eu estou falando isso para vocês porque é justamente a perspectiva de um colecionador que eu estou trazendo para vocês também entenderem que a questão, pelo que eu entendi o que a Chan falou, não é um posicionamento político ou social, é uma questão de consistência. É uma questão de você ter uma ideia e você seguir essa ideia com consistência, você não mudar de acordo com a maré. E Exato. assim, o colecionador observa muito mais o artista do que vocês pensam, do que os artistas pensam. Eu sei, como galerista, porque assim, uma das primeiras perguntas que me fazem, a gente falou sobre isso outro dia, eu falei até com o Tomás, que está assistindo a gente, da OMA, quando a gente vende uma obra de arte, a gente vende uma história, sem dúvida. O colecionador está interessado no que aquela obra tem para dizer. É muito mais uma história que a gente vende. Eu estou falando de artistas novos, tá, gente? Estou falando de gente que está começando agora a trajetória. E eu acho muito interessante quando você pode falar sobre o artista também. Porque, por mais que os artistas pensem que não, o colecionador está super antenado. Ele está olhando no Instagram, ele está seguindo, ele está vendo como esse artista se posiciona socialmente no mundo. Porque não adianta você ter uma obra que fale sobre uma temática super forte, importante, generosa, se você se comporta de outra forma. Então, eu acho que, assim como eu, como galerista, preciso cuidar do meu comportamento, e como eu falo com os artistas, colecionadores, montadores, com todo esse ecossistema que cerca a gente, o artista também precisa se preocupar com a imagem dele, não é, Chan? Como ele se coloca no mundo, como ele coloca as ideias, e aí não é nenhuma questão partidária, é uma questão de consistência. Se ele apoia essa ideia, que ele continue apoiando, ou se por acaso essa ideia não fizer mais sentido para ele, que ele seja claro com isso. Eu acho que isso fala muito sobre a arte, sobre o trabalho dele também. Perfeito, Certo? perfeito. O Tomás Pacheco está me perguntando se é um trabalho do Igor Vidora aqui atrás. É também, né? E tem um trabalho também da Gabi Gélia aqui. É porque eu não com essa loucura do Covid aí, tudo bem, não é que estava aqui tá aqui há bastante tempo, mas assim, eu juro que eu ia pendurar, sabe? Eu ia colocar nas paredes, mas não deu tempo. E assim, eu sou terrível para tentar fazer um furo em algum lugar. O meu medo Não, ela é terrível. Ela é de terrível. colocar aqui e cair tudo e sei lá, furar um cano é maior do que. Então eles ficam aqui, tá um em cima do outro aqui, que é uma loucura, tá? Eu já ofereci para a Chan o montador, e a Chan marca, desmarca, ela tem uma agenda super
tumultuada, eu aqui fazendo a minha defesa, já ofereci e ela desmarcou umas 3 vezes. A gente precisa colocar essa obra na parede. Até porque a gente sabe. Hã? Olha que eu nem falei nada, hein? Tá com consciência, minha. Mas eu já ofereci, porque a gente, não, mas o Tomás ele que aqui... marcou das últimas vezes, não fui eu, não. Ah, foi ele? Foi. Então eu vou puxar a orelha dele. Vou puxar a orelha dele. Não, tudo bem. Tá tudo certo. A única coisa é que o Igor e a Gabi é que estão convivendo juntamente. Até ótimo, maravilha, né? Tá tudo certo. Maravilha. Mas o pessoal tem um olho, hein, Tomás? Ô, que olho. Essas 2 obras, especialmente, são 2 que eu gosto muito também aqui, que eu adquiri no ano passado. Não, a gente precisa colocar essas obras na parede. Assim, quando eu vendo uma obra, eu acho essencial colocar na parede logo, porque quando o colecionador vê aquele artista na parede, ele coleciona mais, ele monta, ele realmente trabalha aquela coleção. Então, assim, acho que primeiro... Inclusive, o Tomás falou na live dele, a gente se encontrou na casa de um colecionador, ele entregando obra, eu entregando também, porque a gente tem essa metodologia de vender e colocar na parede para continuar essa conexão, esse trabalho juntos. Eu tô adorando, gente, tô vendo um monte de coração, isso que eu ia falar para vocês. Vamos te perguntar. Na verdade, a gente já respondeu essa pergunta do R. Bueloni, né? Que o colecionador precisa ter uma conexão com o artista. Sim, totalmente. Eu pelo menos, eu tenho, tá? Eu não compro nada que eu não goste, que eu... Sabe assim, óbvio, também, né? Tem uma conta aí que você faz, né? O quanto... O valor que você tem para gastar, né? Junto com mais assim... Eu sempre olho tudo isso. E, assim, principalmente a conexão com o artista ou com o tema, né? Então, assim, normalmente eu faço uma geral de quando eu olho uma obra e eu gosto, né? Mas é mais ou menos isso. Maravilhoso. Eu tô lendo a Paula Klein. Ela fez uma colocação. Tudo é muito complexo e a velocidade de julgamento sobre tudo hoje em dia é muito injusta. As coisas nem sempre são o que parecem ser. Não, sem dúvida, Paula, concordo plenamente com você. Mas eu acho que o artista se posiciona hoje em dia também e a gente agora, o nosso único contato é virtual. E eu não sei durante quanto tempo vai ser assim. A rede social já aproximava muito o colecionador do artista e o público, e agora ainda mais. Então, eu acho que não é criar uma imagem que não exista. Eu por exemplo, sou super autêntica em todas as minhas postagens. Eu acho que o meu Insta tem bem a cara da galeria, que é esse monte de gente trabalhando juntos. Eu não tenho sócio, sou sozinha. Então, assim, eu digo que os artistas são meus sócios. Então, essa união, os projetos juntos e cada um colocando um pouco, eu acho que é uma contribuição coletiva. Mas, sem dúvida, o artista precisa se posicionar hoje em dia. E eu acho que os artistas que se posicionarem de uma forma que atraia o colecionador são os que vão sair na frente. Eu acredito nisso. Eu estou vendo vários corações subindo aqui. Isso que eu queria falar para vocês. A gente está falando pra caramba aqui. Se estiver fazendo sentido o que a gente está dizendo, coloca coração, que a gente sabe que a gente está no caminho certo, porque é muito difícil ainda essa interação de live, né, Chan? Eu acho que é a primeira live que você está fazendo. É a primeira na vida que eu estou fazendo uma live aqui. Não, é super difícil. Bacana, todo mundo aqui interagindo, eu tô adorando. Eu achei que, eu achei que, sei lá, que não sei como é que é o seu interesse, mas eu adorei. Tá todo mundo falando bastante, perguntando, né? Espero que esteja realmente agradando todo mundo. Eu acho que sim, eu acho que a gente está levantando os pontos. Que esteja gostoso, que não esteja chato, né? Então... Eu acho que a gente está levantando esses pontos importantes. E assim, eu acho que um dos objetivos das lives que eu estou fazendo, essa é a terceira com o artista não, a terceira pela galeria, e a quarta que eu faço, eu fiz uma com outra galeria do Tomás Pacheco. Mas as minhas lives, a minha proposta é justamente fazer uma conversa sobre arte, mais informal. A gente não está querendo fazer nada profissional, por isso que eu escolho sempre um fim de semana, ou hoje, que é um feriado meio fajuto, né? Mas, assim, para a gente justamente poder relaxar um pouco e um bate-papo. Eu estou tendo uma conversa que eu estaria tendo com a Chan num café, se fosse um dia normal. Então, assim, é justamente essa proposta que a gente quer. Chan, eu tenho algumas perguntas aqui que eu recebi. Deixa eu ver aqui.
Você saiu, você sumiu aí. Sério? É, Gente, o que aconteceu? não sei, você apagou aí, você botou o dedo, sei lá o que você fez, não sei, você tá um marronzinho assim. Ah, Voltei. pronto, voltou. Gente, eu apertei alguma coisa aqui. Olha, Voltou, justamente voltou. falando sobre live, eu acho que apertei a câmera inversa. Acho que sim. Olha, artista que muda a temática e linguagem direto. Tá. Prejudica de alguma forma a visão do colecionador? Olha, na minha opinião, não, desde que esteja coerente, tá? Assim, né? Eu sempre volto para a história da coerência, né? Eu acho que, né, o que você pensa, o que você faz, né, tem que estar alinhado, né? E é o que eu falei, eu acho que isso é para qualquer pessoa, entendeu? Para artista, para mim, para você, entendeu? Então, assim, né? Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, gente, honestidade, sabe? Tem que ser honesto, tem que falar a verdade, não pode ficar mentindo, não pode, sabe assim, porque nossa, sei lá, eu conheço tanta gente que no final, né, mente tanto que acredita na própria mentira, né? Até, vamos dizer, vamos brincar até que no final acaba até sendo coerente, né? Porque acredita tanto na mentira que acaba, né, sendo a mentira. Mas assim, não sustenta, sabe? E aí é assim, às vezes o artista se lança ou ele é lançado por uma galeria, tem uma ajuda, sabe, tem uma mentoria. No momento que ele sai daquele universo, perdeu tudo, se perdeu, né? Existem vários artistas aí ao longo da história que isso aconteceu, né? Inclusive, assim, né? Eu compro muito artista emergente, né? E assim, e às vezes você fica olhando, por isso que eu gosto de ir acompanhando, né? O que vai acontecer com essa pessoa, né? Então, às vezes, o artista ele começa muito bem, ele tem, sei lá, 3 fases maravilhosas, sabe? E de repente ele some, ele não sei, sabe, gente? Às vezes também é importante no processo dele, né? Aí ele volta daí 10 anos, assim, maravilhoso, mas assim, né? Tem que, sei lá, eu acho que o artista, assim como a gente, né, na vida real, ele também precisa ter uma certa coerência, né? Então, sei lá. Eu acho que é um pouco disso, assim, não sei. Para mim, sempre é muito em relação ao que você prega e ao que você faz, né? Então, Exatamente. Concordo plenamente com você. A pior coisa para uma galerista, para um galerista, é o artista que não é consistente. Passar por fases, todo mundo passa, né? Tem sim, artistas que estão passando por fases agora, que de repente ainda estão aprimorando uma outra série e tentando sim, aperfeiçoar uma ideia que estão tendo, e eu acho essencial, eu acho que o artista é uma metamorfose ambulante, eu perfeito. acho que é essencial que eles se reinventem o tempo todo, e isso a Legal. gente aprecia. Eu também sou Sim, colecionadora, além de galerista. sim. Eu aprecio o artista que está sempre se reinventando. Isso mostra uma parte de nós mesmos, né? E muitas vezes os artistas falam com a arte o que a gente não consegue dizer. E é por isso que a arte é tão atraente. Então, eu Exato. acho que você se reinventar e passar por essa metamorfose é essencial para o processo criativo. Mas tudo com uma consistência. Sim. Tudo com um propósito, que é justamente o tema que você queria falar também. Você tem alguma coisa para acrescentar sobre o propósito? Eu acho que a gente aqui está falando, né, assim, né, não diretamente, mas a gente está realmente falando sobre propósito, né? Eu nessa fase da vida, né, já faz, sei lá, uns 2 anos mais ou menos, eu tenho realmente sempre buscado fazer as coisas com propósito, né? E aí, assim, né? Aí às vezes as pessoas perguntam, mas o que é propósito? Eu não sei, às vezes você pode ter o propósito de ser feliz, simplesmente, né? Tem gente que tem esse propósito. Então, você acorda todo dia e você fala, eu vou ser feliz. Tá certo, tudo bem também, né? Acho que tem gente também que fala assim, puxa, eu quero fazer o bem, né? Eu quero ajudar as pessoas. Então, meu propósito está muito ligado a ajudar as pessoas, né? Mas não ajudar as pessoas de uma forma só de filantropia, né? Que eu acho importante também, tá? Vamos deixar bem claro, eu acho super importante. Mas assim,
ajudar as pessoas de uma forma que, né, elas possam ter a dignidade delas, né? Não depender só de filantropia, né? Que você dê uma carreira, que você, né, dê um empurrão, sabe? Assim, quando eu falo isso, não é... Você não precisa fazer grandes doações, você não precisa fazer nada disso, sabe? Às vezes tem uma pessoa do seu lado que você, sei lá, a pessoa está com dificuldade para pagar a inscrição para o vestibular, entendeu? Você vai lá e você ajuda, porque você está ajudando uma pessoa que ela quer estudar, ela quer, sabe assim? Então, eu acho que o propósito, ele está muito ligado, né, àquilo que também te faz feliz, né? Então, eu falo, poxa, o que que me faz feliz? Me faz feliz ajudar as pessoas, isso me faz feliz, sim, sabe? E não é, sabe, discurso, não sei o quê. E você quer ajudar as pessoas? Quero, entendeu? Quero. Esse é um propósito. E assim, e aí eu procuro ajudar as pessoas através do meu trabalho, do que eu faço, do que eu sou boa, entendeu? Então, assim, se eu sou boa em gerar negócios, é assim que eu vou fazer para ajudar as pessoas, sabe? Levando negócios que promovam inclusão social, ambiental. Então, assim, dessa forma, eu acho que por exemplo, é o meu propósito, né? Não é o meu propósito, né? Não é só através de filantropia, de doação, é através de como é que a gente realmente ajuda as pessoas né, a ter uma carreira, a ter dignidade, a fazer empresas que buscar investimento para empresas que estão com um propósito bacana, né, nesse sentido de ambiente, de social ou de governança, né? Então, acho que tem N meios, eu acho que cada um tem que entender qual que é o seu talento, né? E como é que pode ajudar. Por exemplo, os artistas, muitas vezes, né, ele através de uma obra, ele pode estar ajudando muitas pessoas. Entendeu? Por exemplo, os artistas me ajudam a ser criativa, os artistas me ajudam, as obras me ajudam a abrir a minha cabeça, né? A olhar sob outro ponto de vista, por exemplo. Né? Isso é uma coisa que às vezes, né, talvez não sei nem se os artistas às vezes eles pensam nisso, né? Mas assim, a obra ela ajuda a gente a ser criativa, a abrir a cabeça, né? E aí até tem uma história, né? Assim, que eu falo que eu comecei a gostar de arte, né? Meu pai, ele comprava muito Manabumab, né? Nossa, somos descendentes japoneses, né? Então, assim, prestigiar a colônia, né? E aí ele comprava séries de Manabumab. Mab, é super abstrato, né? Mas assim, eu era pequena e eu lembro que assim, eu me jogava num sofá e eu ficava olhando para aquele quadro, sabe? E aí eu ficava imaginando que aquilo podia ser uma baleia no mar vermelho, sabe? Tipo, umas coisas assim, bem viajantes. Eu acho que isso me ajudou a ser criativa, sabe? A começar a pensar dessa forma. E até hoje é assim comigo. Sabe, é uma coisa muito simples, mas que assim, eu olho, e sempre que eu olho para alguma das obras que eu comprei, que eu tenho, né, que eu herdei, eu fico viajando aqui, eu fico imaginando, né, por que daquele azul Yves Klein, né, por que daquele, né, o que o artista estava pensando, né? Então, assim, acho que essa é uma forma que você fica aqui viajando, né? E eu fico fazendo esse exercício, né? Parece meio doideira, mas assim, isso me ajuda a ser criativa, isso me ajuda a pensar em novos negócios, isso me ajuda a para onde que a humanidade está indo, né? Inclusive, eu acho que, né, um bom balizador de que movimento que o mundo está tomando é a arte, entendeu? Assim, você vai olhando, né? Então você vê uma coleção de moda, você vê uma coleção, você vê uma exposição, você vai se munindo e tudo isso começa a fazer sentido, né? Pelo menos para mim, assim, sabe? Quando eu olho tendências, inovação, né? Como é que tudo isso vai fazer sentido? Então eu lembro até, né? Outro dia uma artista sua, desculpa, eu não lembro o nome, que eu teve a exposição ali no Museu de Arte Sacra que de repente abria a obra, assim, porque ela lia você digitalmente, ela entendia seu sentimento e a obra ela tinha vários steps de se abrir, né?
Aquilo eu achei super tecnológico, assim, né? Acho que assim, é uma obra difícil para você ter em casa, mas uma obra que você pode se ter num museu. Então, né, esse é o tipo da coisa que abre a mente, né? Porque eu nunca tinha imaginado que isso era, né, de certa forma, que isso era possível, né? Sei lá, a gente vai aí, né, entendendo novos olhares. Maravilhoso, Chan. Olha, a gente está recebendo um monte de comentário aqui, mas eu não consigo nem ler, porque eu fico assim Também não consigo fascinada ler. com o que você fala. Mas deixa eu só te falar o seguinte: alguns pontos que eu queria colocar aqui. Eu perdi aqui o comentário da Gisele Bento, que eu queria fazer. Acho. Achei. Cadê? Deixa eu só fazer alguns pontos. Essa artista que você falou é Kátia Ville. A gente fez uma exposição no Museu de Arte Sacra, que eram obras interativas, que reagiam de acordo com a sua emoção, que também é super pertinente ao momento que a gente está vivendo agora. A Gisele Bento, que é curadora e ela é também consultora de artistas e galeria, está com um projeto super legal que vai começar na minha galeria. Ela fez uma colocação. São os diferentes perfis de coleção, mas independente disso, o artista que tem força de identidade tem muito mais chance de permanecer e ser reconhecido. Acho que é sobre o que a gente falou, sobre essa consistência do artista. Tem uma outra pergunta, a gente não está com muito tempo, porque precisa terminar antes de 1 hora para a gente não perder a live. Tem uma outra pergunta que eu achei super interessante para você responder, da Ana Cândida Carvalho, que é uma colecionadora da galeria também. Por onde começar a colecionar? Há necessidade de coerência na coleção? Olha, Ana, né? Como é que eu comecei a colecionar, né? Na verdade, assim, eu sempre tive algumas amigas que já tinham, né, esse histórico das famílias colecionáveis, dos pais, né? Então, elas sempre estiveram nesse mundo da arte. E aí eu comecei a ir nas exposições com elas, nas feiras de artes, né? E comecei a conhecer os artistas, comecei a entender quem era quem, né? Então, assim, por exemplo, até o meu repertório de artistas americanos é muito. Eu ainda acho ele. Eu estou trabalhando nele agora, sabe? Nesse repertório de artistas americanos. Então, toda vez que eu posso, eu estou em algum museu, eu estou vendo uma exposição, eu estou procurando saber mais sobre os artistas. Né? Mas, assim, brasileiros, eu comecei a aprender dessa forma, indo nas exposições e nas feiras de arte, né? E pesquisando e entendendo. E daí eu fui tomando gosto, né, por ir entendendo o que eu gosto. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro escultura, amo escultura, assim. Se você me perguntar, né, o mais que você gosta de ter na sua casa é escultura. Só que, por exemplo, eu não tenho espaço para ter escultura na minha casa. Assim, não tenho espaço. Então, eu não compro muita escultura porque não dá. Se for, eu compro escultura pequena e tal. Mas eu adoro escultura, amo. Queria ter assim uns salões para poder ter escultura. Agora, bem ou mal, aí você vai achando o seu caminho. Por exemplo, essa obra do Igor Vidora, aqui atrás, e da Gabi Gelli, se você for olhar, eles têm meio um quê de escultura também, porque eles não são, né, vamos dizer, sei lá, a gente pode falar aquela linguagem plana, né? Ou um pincel, né? Não é. Entendeu? O do Igor, por exemplo, ele é com as varetas de uma pipa, né? Então, ele, na verdade, ele poderia ficar solto. Eu coloquei dentro de um acrílico, porque eu falei, é muito frágil, né? Pra gente deixar aí, né? Vai que esbarra uma vassoura, né? Sabe como é. Então, tem que tomar cuidado com a obra. Exatamente. Mas, né, o da Gabi já é um tule, né? Um bordado em cima. Então, assim, não deixa de ser uma escultura. Então, sabe assim, você vai se adaptando também. E daí, eu acho que o mais importante para você começar uma coleção é você comprar o que você gosta, né? O que assim, o que você se identifica. Essas duas obras para mim, por exemplo, aqui atrás, eu não tive a menor dúvida, entendeu? Eu bati o olho e falei, bom, isso tem a ver, sabe? Tem a ver comigo, tem a ver com a minha história. Nossa, não sei, me tocou. E aí eu fui, né, entendendo da onde que veio né, o pensamento daquele artista, né,
ele conceber essa obra. Então, assim, e às vezes também, né, tem o pensamento do artista, né, na obra, mas assim, às vezes você olha para a obra e você pensa em outra coisa, né? Você lembra de outra coisa. Por exemplo, o da Gabi Gelli, né, é um tema de cicatriz, né? Então, assim, ela construiu, né, essa... Posso estar falando besteira, tá, Gabi? Aí a Bianca e a Gabi me corrijam. Mas, assim, né, ela construiu, né, esse tule em cima de uma fotografia de cicatriz de pessoas verdadeiras, né? Só que, para mim, por exemplo, quando eu bati o olho, ele me lembrou muito as minhas raízes orientais, né? Então, o vermelho, né, o movimento, para mim, me lembrou uma carpa. Sabe? Então, assim, fez total sentido e eu achei muito bonita também a forma como ela concebeu, né, essa série. Então, assim, fez sentido em vários momentos, né? Do Igor também foi assim, meu, a paixão, né? Eu olhei assim, eu não tive dúvida, eu fui nele, sabe? Assim, e aí eu vi lá tudo, né? Não sei, assim. Então, começar uma coleção, para mim, é dessa forma, sabe? E aí, assim, também, por exemplo, né? Os MABs que eu peguei lá, né, que eu herdei, né? Mais ou menos herdei, peguei, né? Ali dos meus pais, também eles têm a ver, por exemplo, o que eu falei, o MAB que eu tenho aqui, que eu olho, eu falo, me lembrava uma baleia, sei lá, às vezes eu olho e parece uma pessoa com umas pernas gordas, sabe? Assim, tem uma história para mim também. Então, faz sentido, não sei, acho que assim, tem que fazer sentido para você, sabe? Você tem que olhar para a obra e ter prazer em olhar para ela. E não comprar só porque, ai, não, ai, tá na moda, esse é o artista da vez, sabe? Eu vejo muita coisa que eu não gosto, tá? Assim, eu vejo muita coisa que eu não gosto. Também. Tem museu que eu não gosto. Tem muita coisa que eu não gosto. Muita coisa que eu detesto. Aliás, que eu saio correndo da exposição. Assim, porque, nossa, aquilo às vezes é muito sombrio, às vezes, não sei. Sabe, eu tento entender, eu tento olhar. Sabe assim, eu até, um exercício que eu gosto de fazer é olhar para... Às vezes tem obra que eu não gosto, né? Bato o olho, não tenho empatia, mas eu falo, deixa eu ler a história dessa obra. Que às vezes isso vai me dar um outro ponto de vista de como ver a vida, inclusive, sabe? Então, acho que esses exercícios são interessantes. E daí você vai realmente refinando o seu olhar, o que você gosta, o que você não gosta, né? E às vezes você vai comprar alguma coisa que você vai falar, puxa vida, mas por que eu comprei isso, né? Não tem nada a ver, então é normal. Sabe? Acho que o importante é só você realmente gostar, você olhar para aquela obra e você ter certeza que você gosta dela, que fez sentido em algum momento da sua vida, que ela tem uma história, tá? Uma identidade. Uma E identidade. assim, eu também coleciono, mas você como colecionadora, você deve achar interessante olhar as suas próprias fases através das obras que você adquiriu ao longo desse tempo. E assim, como você tinha uma mentalidade numa época e você mudou e como isso reflete na sua própria coleção. E olha que interessante, eu vou contar mais essa história, tá? Que é super legal. Assim, eu tenho uma obra do Alan Seabra, né? Acho que ele até tá aí, né? Deve estar aqui olhando a gente. Que assim, né? Foi num momento da minha vida que eu tava super apaixonada pelo piano. Eu tava aprendendo a tocar piano, meu piano tá aqui, sabe? Sim, então, e aí a obra tem a ver com as linhas, sabe, da música. Então, assim, é uma coisa tão bacana. E aí fica aqui do lado do meu piano, sabe? Assim, então, assim, a obra ainda conversa né, com o piano, com toda a parte da música, sabe? Assim, tem um amor imenso por ela, sabe? Tá aqui do ladinho. Então, assim, é importante ter essas histórias, sabe? Que nem eu falei da outra também, né? Que tem uma história super engraçada, né? A gente foi comprar, eu tava na exposição, aí eu gostei, né? Eu comprei a obra, foi um caos para trazer essa obra para casa. Então, assim, ela foi um caos do começo ao final, sabe? Mas assim, foi engraçado. Então, assim, me lembra várias pessoas em vários momentos. Que são justamente as histórias que a gente fala, que a gente vende as histórias. E o quanto da obra você se identifica naquele momento para você adquirir, o quanto da obra fala de você mesmo. Isso que eu acho tão interessante. Eu recebi
Ó, a gente está recebendo vários comentários aqui. A Paula Klein falou que o artista precisa ser coerente com o que ele é, que é ser artista. E é justamente isso que fascina a gente. É justamente essa liberdade que o artista tem, que é o mais interessante, que mais fascina. Dele, né? Coerente com a fase dele, né, também. Exatamente. A Gisele falou, a obra é viva e ativada de diferentes maneiras para cada um. O Hugo de Leone falou, a coerência é você. Isso é muito interessante, esse ponto, porque você passa por várias fases, mas você é coerente com o que você quer para a sua vida, e isso se retrata através da arte que você adquire como colecionadora. Então, você consegue traçar até um paralelo da sua vida através da sua coleção, dos momentos que você passou, do que passou pela sua cabeça, das fases que você viveu. Isso eu acho super interessante. O Alan está mandando aqui mensagem para a gente, o Ian, foram eles que nos apresentaram, então, assim, super obrigada. A gente precisa terminar, porque daqui a pouco vai cair a live. Eu chamei você, eu te convidei como primeira pessoa fora da galeria, sem ser artista, porque eu acho que você é um modelo de colecionadora atual, é um modelo de arte atual que a gente está vivendo. A minha galeria representa muitos artistas emergentes, também tenho nomes já consagrados, mas eu comecei representando artistas emergentes. Eu acho que você resume o colecionador antenado, o colecionador que a gente quer atingir, que a gente quer se aproximar. Foi maravilhoso, eu amei essa live, eu amei tudo que você falou, foi assim, super engrandecedor. Eu acho que todo mundo concorda comigo, a gente recebeu. A minha caixinha aqui de perguntas está lotada. Tem um monte de perguntas que eu não consegui. Depois eu não sei se eu consigo. Eu abrindo aqui, eu consigo ver, mas eu não consigo salvar. Então, assim, gente, vocês que tiverem mais perguntas, eu acho que esse assunto é super rico. A gente pode voltar num próximo momento. E eu acho que vai ser super esclarecedor para todo mundo, artistas, colecionadores, galeristas, num momento que a gente está tentando se reinventar nesse mercado, ter a opinião de um colecionador antenado, atuante, e que consiga transitar por todas essas áreas. Então, assim, muito obrigada, Chan. Adorei sua participação. Eu só tenho a agradecer, gente. Eu vi muita gente querida aqui entrando, muita gente bacana, sabe? Os comentários super legais. Gente, adorei, viu? Olha, eu tô à disposição também, para quem tem dúvidas aí, também. Vamos falando. Foi bem legal. E obrigada, viu, Bianca? Foi muito bacana, sabe? Eu tava meio nervosa aqui, mas adorei. Não, foi ótimo, Chan. Adorei. Eu tô super feliz. Eu tô recebendo um monte de feedback aqui. As pessoas pedindo pra gente voltar. A gente volta, então. Com certeza a gente volta, Chan. Vamos falar sobre isso. Eu acho que ficou um monte... Gente, eu tenho um monte de coisa para perguntar que eu não perguntei. A minha caixa ficou cheia. Ou seja, tem bastante assunto para a gente voltar. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Obrigada. A live vai ficar salva no Stories durante 24 horas e depois no meu canal do YouTube também da galeria. Tá bom, gente? Obrigada pela participação e até a próxima. Obrigada. Amei. Amei.